Olá, graça e paz, sou o pastor Adailton Cruz e gostaria de meditar na palavra que se encontra no livro de Josué, no capítulo 1. O título na minha Bíblia: Deus fala a Josué e o anima. Um tema para você: 4 razões para que Josué fosse forte e corajoso. Nós vemos que Josué ele tinha pelo menos 4 ou 5 razões para desistir da sua caminhada. Deus o havia chamado para uma grande missão. Mas uma coisa é você auxiliar um líder, outra coisa é você ser o líder. Bom, o primeiro motivo que Josué teria para desistir da sua caminhada, da sua batalha, ele havia perdido o seu grande mentor, Moisés. Moisés havia liderado o povo e Josué era muito amigo de Moisés. Mas agora Josué estava sozinho. O peso da liderança estava sobre seus ombros. Então Josué poderia estar abatido quanto a isso. O segundo motivo: o Senhor havia conduzido o povo até a terra prometida. 40 anos eles ficaram ali no deserto. E agora eles chegaram para atravessar o Jordão. Se nós olharmos no capítulo 3, no versículo 15, vai dizer que as águas do Jordão estavam crescidas. Eles haviam chegado ali na época da primavera. E normalmente o rio, onde eles iriam passar, tinha cerca de 30 metros. Devido às cheias, o rio havia aumentado 50 vezes mais o volume das suas águas. Então ele estava com uma largura aproximada de 1,5 km. Josué poderia estar batido quanto a isso, já que não tinha nenhuma ponte, não tinha nenhum barco, não tinha, humanamente falando, nenhum recurso para ele atravessar aquele rio. Eu podia pensar assim: se Deus está no controle de todas as coisas, por que Ele não tirou Moisés depois de atravessarmos esse rio Jordão? Ou, por que Deus não permitiu que nós chegássemos aqui em outra época, a época que o rio estava com sua água normal, onde as águas eram mais tranquilas, não havia tanta correnteza e dava para atravessar a pé o rio? Talvez essas dúvidas poderiam pairar na mente de Josué. E quantas vezes nós somos assim? Parece que na nossa vez, na nossa época, as coisas ficam mais difíceis. Parece que a crise aumenta. Parece que sempre na minha vez a gente pensa, nós justo na minha vez, parece que piorou, parece que ficou mais difícil. Um terceiro motivo também: Josué conhecia bem aquele povo. Ele havia presenciado muitos levantes, muitas revoltas daquele povo contra Moisés. Ele viu o quanto foi duro e penoso para Moisés liderar aquele povo. Um povo de coração duro, rebelde, que muitas vezes quis se levantar e apedrejar até mesmo Moisés. E ele sabia agora que, como líder, esse peso estaria sobre as costas dele. E as lutas e os levantes seriam contra ele. Então ele também poderia estar cabisbaixo por causa disso. E um quarto motivo: quando Deus mandou Moisés separar 12 espias, Josué havia ido como um espia ainda. E ele conhecia aquela terra, sabia que ali era a terra que moravam gigantes, conhecia que haviam fortalezas, muralhas grossas, como a de Jericó, que tinham até casas sobre a muralha. Então ele sabia que não seria fácil, que seria duro, seria árduo a missão a qual Deus o havia chamado. Teria, humanamente falando, muitos motivos para parar, para desistir. E muitas vezes é assim na nossa vida. Nós temos o desejo e temos uma missão de realizar algo. Como eu sempre digo, Deus nos chama para um propósito, para uma missão. Mas existe um Jordão para passarmos. E qual é o segredo? Deus aparece aqui conversando com Josué e dando 4 razões para ele ser forte e corajoso. E lógico que se Josué fosse olhar para essas coisas, e muitas vezes a nossa natureza nos força a olhar para as diversidades, a olhar para os gigantes, para as muralhas, olhar para o Jordão, olhar para o mar, e nós olhamos para a nossa força e vemos o quanto somos limitados e pequenos. Mas nós temos que entender que não é na nossa força, não é na nossa sabedoria, não é na nossa
inteligência, mas é o nosso Deus que está conosco, que nos garante a vitória. É a presença de Deus na nossa vida que faz a diferença. É a presença do Espírito Santo conosco que nos dá sabedoria, que nos dá graça, que nos dá entendimento. O inimigo a todo tempo quer nos intimidar, quer nos menosprezar, as circunstâncias quer mostrar que não vai dar certo, mas nós temos que ter o mesmo espírito que estava em Davi. Davi, quando viu aquele gigante Golias, ele diz: quem é esse circunciso para desafiar o exército do Deus vivo? E nós não podemos esquecer, nós pertencemos ao exército do Deus vivo. O Deus Todo-Poderoso está conosco, nos dando graça, nos dando vitória, nos dando sabedoria, nos dando estratégia, sempre abrindo as portas, sempre lutando conosco, pelejando conosco. Nós não estamos sozinhos. Então, o primeiro motivo que eu vejo aqui, nós vemos aqui no versículo Josué capítulo 1, versículo 6, o Senhor falando com ele: esforça-te, tenha bom ânimo, seja forte, tenha coragem. A primeira razão que Deus dá para ele é ser forte e ter coragem. O Senhor fala para ele assim, no versículo 6, você vai fazer esse povo herdar a terra, é você. Eu te chamei como líder, eu te chamei como um guia, é você mesmo, é o seu tempo, é a sua vez. Não desista. E o Senhor fala para ele: olha, você vai fazer o povo herdar a terra, porque eu jurei a seus pais que lhe daria. É herança, é o seu tempo, eu te chamei com esse propósito, com essa missão. Não fique com medo, tenha coragem. Eu não sei o que Deus tem colocado na sua mão para você fazer, eu não sei qual o propósito, qual Deus tem na sua vida, mas fica tranquilo, é você mesmo. O Senhor está contigo para te ajudar, para te fortalecer. É herança, herança você não precisa brigar. Herança é direito, Deus havia prometido, o Senhor estava ali falando que era dele, mas ele teria que tomar posse, ele teria que pelejar por aquilo, mas ele tinha certeza que já era dele, que era o tempo dele. Uma segunda razão que Deus dá para ele também, nós vemos no versículo 7, o Senhor fala para ele assim: então somente esforça e tenha muito bom ânimo. Então Deus falou para ele: olha, você vai ter que ser forte, e você vai ter que ter muita coragem, vai ter que ser muito corajoso. Para quê? Para viver conforme a minha palavra, fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não desvie para a direita nem para a esquerda. Seja forte, seja muito corajoso para viver a palavra. Viva essa palavra. Essa palavra é lâmpada para os seus pés, é luz para o seu caminho. E nós também temos que ser fortes e corajosos, muito forte, muito corajoso, para vivermos a palavra, para guardar a palavra. Ouvir a palavra é uma coisa, praticar, assimilar essa palavra, colocar essa palavra em prática na nossa vida não é algo fácil. Nós temos que ser muito corajosos, temos que ser muito forte para renunciar à nossa carne, renunciar às nossas emoções, renunciar às nossas vontades, os desejos. Paulo falou que ele se via numa grande luta, embora o seu espírito queria adorar a Deus, a sua carne estava pelejando, lutando contra ele para pecar. E ele diz: ó miserável homem, qual eu sou. Ele sabia que ele era dependente de Deus e precisava se fortalecer no Senhor, precisava ser muito forte e muito corajoso para renunciar às suas emoções. E nós também precisamos ser fortes e corajosos, muito forte, muito corajoso para renunciar às nossas emoções, para amar quem nos prejudica, para renunciar às vezes quando dá vontade de brigar no trânsito. Hoje mesmo o motoqueiro bateu no meu carro e dá aquela vontade de ir lá, mas eu não posso ser cristão só dentro da igreja. Eu tenho que superar isso. E Deus deu graça e deu tudo certo, graças a Deus. E um terceiro motivo aqui nós vemos no versículo 9. Parece que Josué olhou para todas essas razões, o qual eu apresentei no começo da mensagem. Parece que Josué olhou para o Jordão, sentiu a falta de Moisés, olhou para o povo ao qual ele ia liderar, olhou para a sua natureza, olhou para as diversidades, olhou para a terra a qual ele ia entrar, olhou para o Jordão e ficou pasmado. Então Deus vem mais uma vez falar com ele. O Senhor não desistia de Josué. O Senhor não desiste de mim, de você. Quem sabe você está pasmado, olhando para os gigantes, olhando para o mar, olhando para o Jordão, olhando para a sua natureza, olhando para o problema e falando: como eu vou vencer tudo isso? Então o Senhor vai falar para ele aqui, vai dar um segredo para ele no versículo 9. Olha, eu já não te mandei, seja forte, tenha muita coragem. Não fique pasmado, não fique parado.
Se nós olharmos demais para a diversidade, para os problemas e para a nossa natureza, há uma tendência em nós pararmos, ficarmos empacados, mas nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor fala para ele assim: seja forte, seja muito corajoso, porque eu, Senhor teu Deus, eu sou contigo por onde você andar. Fica tranquilo, Josué, não vai ser na sua força não vai ser na sua sabedoria não. Deus dando uma garantia para ele aqui e o impulsionando a ser forte e corajoso, porque o Senhor fala para ele: olha, eu vou estar com você, você não vai lutar sozinho, você não vai pelejar sozinho, mas eu vou estar do seu lado, eu vou estar ali te firmando, eu vou estar lutando com você. Fica tranquilo. Às vezes você encontra nessa situação pasmado, olhando para as diversidades e para os problemas que levantam contra a sua vida, mas não pare, não desista. Deus vai estar contigo, lutando com você, te ajudando, te dando estratégia, abrindo as portas, derrubando o gigante, abrindo o mar. Não é na sua força, não é na sua sabedoria, mas é no poder de Deus. Há poder no nome de Jesus. E um quarto motivo, a qual deveria ser forte. Nós vemos aqui no versículo 17 ao 18. Agora a própria nação ali, os hebreus, chegam até ele e falam: olha, Josué, como nós ouvimos Moisés, nós também vamos te ouvir. Mas nós queremos que Deus seja contigo. E ele fala assim, eles falam para Josué, a nação falando: tão somente, seja forte e corajoso. A nação a qual ele iria liderar, falando para Josué: olha, seja forte, seja corajoso. Eles precisavam de um líder forte e corajoso. Josué precisava ser forte e corajoso, não só por ele, mas pela nação a qual ele iria liderar. Nós precisamos ser fortes, não só por nós, mas pela nossa família, pessoas que dependem de nós, pessoas que olham para nós, que se espelham em nós. Nós temos que ser fortes por eles. 4 razões para ele ser forte. E nós temos que ser forte. Deus o convencendo a ser forte. E Josué entrou ali com toda a força e coragem. E Deus foi com ele. Deus abriu o Jordão. Deus derrubou as muralhas. Deus deu vitórias tremendas para ele. Deu estratégia, sabedoria. Pelejou com ele. E foi grande na vida de Josué. E Deus será grande na minha vida, na sua vida. Não desista e não para. Porque Jesus também foi forte e corajoso. Ele deixou a sua glória, morreu na cruz no meu lugar, no seu lugar, renunciou ao seu sentimento, às suas vontades, para nos gerar, para nos salvar. Amém? Se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo. Vamos alcançar mais vidas. Há muitas pessoas paradas e estacionadas, olhando para as diversidades, que precisam conhecer a Jesus. Ajuda-me a pregar a palavra, a frutificar na palavra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.